E aí, meu Grande. amigo? Tudo bem, meu irmão? Tudo bem? Tudo certo? Beleza. Deixa eu tentar. Vamos já nos aconchegando. Tá, chegando todo mundo. Deixa eu tentar Hoje é só conectar para os aqui. fortes, né? Uma terça-feira de finados, chuvosa, depois de um gol no último minuto do Flamengo, que o Flamengo tomou. Nem me Complicado, hein? Muito complicado. Aquela dor de cabeça. Brasileirão escorrendo entre os dedos. Mas estamos aqui super animados para falarmos hoje sobre feridas crônicas, úlceras de pressão, lesões de pressão. E o nosso terceiro elemento que é o Dr. Áureo, ele vai entrar? Tô tentando aqui, vamos ver se eu consigo. Então, enquanto o Áureo vai logando aí o seu perfil, queremos lembrar, né, que hoje, 19h30, terças-feiras, nós realizamos o nosso Papo MedCode. Eu, o Dr. Guilherme Almeida e o Dr. Áureo. Né? Nós falamos sobre temas diversos da medicina. Hoje é o nosso terceiro dia de atividade, a nossa terceira semana consecutiva de atividade. Na primeira semana falamos sobre suporte nutricional em pacientes ambulatoriais, pacientes internados, enfermaria e CTI. Semana passada tivemos uma super live sobre hidratação e hoje finalmente iremos falar sobre feridas crônicas, feridas por pressão, lesões por pressão, úlceras de pressão, para a gente poder andar no nosso cronograma. Queria lembrá-los também que todo esse áudio ele será gravado, né, e disponibilizado no podcast do MedCode, que está disponível aí nas principais redes e centrais de podcast, como por exemplo Spotify, como por exemplo Deezer. E nós temos também esses podcasts liberados para os cadastrados no MedCode. Nós sempre mandamos aí o link por e-mail, né, para que vocês possam ouvir no carro, possam ouvir aí na academia, pedalando na bicicleta ergométrica, deitados aí, curtindo um friozinho no seu feriado, fim de semana. Certo, meu amigo Áureo? Podemos começar então? Vamos lá, terceiro elemento está aí todo escuro, mas funcionando. Perfeito, está dando um pouquinho de eco, eu não sei se você está tendo eco aí também. Seria interessante você desligar o áudio, mas também o microfone, né? Do outro aparelho. Continua o eco? Sim. Peraí. Acho que não vai ter terceiro elemento mesmo, não. Então é melhor você deslogar aí, porque senão o áudio do nosso podcast Vai ficar não vai ficar legal. Pronto, vamos lá. Pronto, vamos lá, meu amigo. Eu confesso para você, Áureo, que esse tema, úlcera de pressão, eu vou chamar de úlcera de pressão, tá bom? A gente sabe que nem todos os estágios envolvem a presença de lesão ulcerosa, a gente vai acabar falando isso. Nem todos os estágios acabam envolvendo a presença de escara, né? Nós também devemos falar um pouquinho sobre isso. Mas para a gente normatizar, para a gente ficar tranquilo, para conversar conceitualmente, podemos chamar de úlcera de pressão? Com certeza. Certo? Certo. E é um tema que me interessa bastante, vou te confessar. Ele me interessa bastante porque ele envolve infecções bacterianas, que é um tema que me interessa bastante, antibiótico terapia, é um tema que me interessa bastante. É frequente, faz parte do cuidado, né, com o paciente no dia a dia, né, dos pacientes internados, tanto em terapia intensiva quanto em enfermaria. Você tem que avaliar o risco de desenvolvimento de úlcera, ou se tem presença de úlcera, você tem que avaliar diariamente a úlcera e a sua conduta. Então, nesse sentido, é que me interessa bastante o assunto. E aí, para a gente começar o nosso bate-bola, o nosso bate-papo, queria te fazer uma pergunta, né?
Isso que eu falei, faz sentido dentro da terapia intensiva? O intensivista, o plantonista de terapia intensiva, o médico, né? Falando sobre o médico, ele deve reservar um período do seu exame físico para pelo menos refletir ou pensar se aquele paciente tem risco de desenvolvimento de úlcera, se ele está acamado, né, restrito ao leito, restrito e imóvel, né? Tem gente que está restrito ao leito, mas ainda consegue se virar. Se ele está restrito e está imobilizado no leito, faz parte da rotina do intensivista raciocinar sobre isso, buscar sobre isso, toda vez que ele faz o exame físico diariamente? Deveria fazer, né? A gente tem, dentro da terapia intensiva, a gente sabe que o atendimento é sempre multidisciplinar, né? Multiprofissional. Então, acaba sendo essa avaliação sendo feita, na maioria absoluta das vezes, pela enfermagem, né? A enfermagem tem, inclusive, escalas de risco de úlceras de pressão, né? Que eles avaliam a cada exame do paciente, na entrada do paciente no CTI, né? A mais usada atualmente é a escala de Braden, né? E, enfim, eles avaliam várias variáveis de risco em relação a essas úlceras de pressão, né? Variáveis nutricionais, imobilidade, né? O próprio diagnóstico do paciente, a presença de distúrbio hemodinâmico ou não, né? Então são várias variáveis que estão envolvidas nisso. É muito importante, é uma causa muito importante, por exemplo, de infecção em CTI, e é uma ocorrência muito comum, né? Aproximadamente 1/3 dos pacientes em CTI vão apresentar ao longo da internação aí uma úlcera, uma lesão por pressão. Então, um tema muito importante, que ainda é negligenciado pelo médico, mas a enfermagem certamente faz essa avaliação de rotina. Deveria fazer parte da nossa rotina também, né? Da mesma forma, né, o paciente de enfermaria, né, que está acamado, restrito e imóvel, né, no leito. Tem uma outra palavra que eu gostaria de lembrar, que a gente chama, né, restrito e alguma coisa no leito, né, passivo. Essa passivo. É a palavra que eu queria lembrar. Restrito e passivo no leito, que é diferente do paciente restrito e ativo no leito. Quer dizer, o paciente que é restrito e ativo no leito, ele está restrito ao leito, mas ele não consegue se movimentar. Agora, o restrito e passivo, ou porque ele está sedado, ou porque ele tem um problema neurológico, aplégico, né, ou tetra ou paraplégico, ou parético, e tem uma força reduzida bastante acentuada, ele naturalmente vai ser restrito e passivo no leito. E aí, dentro da nossa prescrição, né, tanto da enfermaria quanto do CTI, a gente reserva um trecho para cuidados de enfermagem. Aí a gente fala sobre a mudança do decúbito, né? Aquela questão de virar o paciente, que é uma coisa complicada porque exige material humano, né? Recurso humano, exige tempo, demanda tempo dentro de um serviço, um número grande de pacientes. Como é que você enxerga isso dentro da prescrição de vocês, né? Existe uma rotina para prescrever mudança de decúbito a cada 2 horas, 3 horas, e isso rotineiramente para o paciente restrito e passivo no leito acaba entrando na prescrição e acaba caindo nesse fluxo da enfermagem? Isso daí, assim, antigamente a gente até tinha isso muito mais comumente na prescrição, né? Os serviços hoje mais modernos, né, mais preocupados com a qualidade, tem uma coisa que é a prescrição de enfermagem. A gente não tem mais só a prescrição médica, né? Dentro do CTI a gente tem a prescrição médica e tem a prescrição de enfermagem. Então, na prescrição de enfermagem, eles já fazem isso normalmente, né? Na enfermaria, por exemplo, ainda não tem essa cultura, né, da prescrição de enfermagem, porque os cuidados de enfermagem não são também tão complexos quanto é dentro de uma unidade de terapia intensiva. O treinamento, eventualmente, também não é o mesmo. Eventualmente. Né? Exatamente. São competências diferentes, né? São habilidades e competências diferentes. Mas na prescrição da enfermaria isso ainda é comum, né? A gente, no paciente que a gente vê esse risco aumentado aí de lesões por pressão pela imobilidade, por uma série de outros fatores, a gente costuma sinalizar lá para a enfermagem para mobilizar o paciente a cada 3 horas. Né? E isso também funciona também com os pacientes geriátricos em casa, que muitas vezes não são acamados, né?
São pacientes idosos que têm uma mobilidade reduzida e muitas das vezes um comprometimento cognitivo, né? Então é aquela paciente, né, idosa, magrinha, malnutrida, que fica lá sentadinha, escorada num sofá, por exemplo, dentro de casa, né? Mas se não tiver ninguém para mexer, para levantar uma perna dela, colocar uma almofada embaixo, né? Depois mudar ela de lado, ela acaba abrindo úlcera aí por pressão, né? Úlcera de... Só para lembrar, né, assim, em relação à fisiopatologia, né, do desenvolvimento dessas úlceras de pressão, é justamente isso. Você tem uma proeminência óssea, né? Pode ser calcânea, pode ser sacra, por exemplo, né? Pode ser escapular, por exemplo. Ilíaca. Uma área de ilíaca, uma área de proeminência óssea, e que aquilo, com a gravidade, né, conforme o decúbito ou a forma do indivíduo sentar, vai comprimir aquele tecido. E quando comprime aquele tecido, você gera uma isquemia, né? E não é simplista dessa forma, porque existem situações que rodeiam essa isquemia, como, por exemplo, a oxigenação sanguínea, a presença de anemia, que já vai diminuir a perfusão propriamente dita. O paciente tem alguma doença vascular crônica, tem alguma doença cardiocirculatória crônica, tem um estado nutricional comprometido, é um paciente desnutrido de alguma certa maneira. É um paciente que tem alguma alteração oxidativa, diabetes, por exemplo, uma hiperglicemia, que o seja. Tudo isso vai estar circundando e gerando fragilidade naquele tecido, né? Com certeza. E é o nosso dia a dia, tanto em CTI quanto em enfermarias, né? A gente pegar esses pacientes expostos a esse risco, né? A gente falou bastante aqui sobre terapia nutricional, né? E hidratação também é uma coisa, né? E a importância da gente manter o paciente bem hidratado, bem nutrido, né? E que é uma coisa que muita gente negligencia, e isso faz muita diferença nesse tipo de lesão, né? O paciente... E é uma coisa que todos nós experimentamos, né, Áureo? Quando a gente está posicionado num local incômodo, digamos assim, ou não cômodo, automaticamente a gente se mexe, troca de posição. Você está aí ouvindo o papo médico, está posicionado numa cadeira, no sofá, depois passa um tempo, você dá uma movida, troca de posição. Agora, um paciente que tem alteração de sensibilidade, um paciente que tem alteração cognitiva, um paciente que tem alteração de locomoção, um paciente que está sedado, está comatoso, o que seja, né? Ele não vai ter essa capacidade. E aí aquele ponto de pressão ali, com o tempo, vai isquemiando o tecido, isquemia, sobrevém o quê? Sofrimento, morte celular, necrose, que o seja, e vai acabar desenvolvendo as lesões, né? Então até por isso que o Áureo estava comentando, né, de mobilização através da enfermagem, mobilização através de terceiros, né? Existem culturas, né? A cultura do acompanhante, né? Que talvez para o ambiente ambulatorial, o ambiente de casa, como na população geriátrica, faça sentido em relação ao paralelo da enfermagem que a gente fez, né? Isso, que são pessoas que são diretamente os cuidadores, né, do idoso em geral. Né? No hospital, nossos cuidadores são profissionais de enfermagem, né? São cuidadores profissionais, né? Então, certamente, é o paralelo correto aí, né? E é um item que gera morbidade e mortalidade, né? É uma situação incômoda. Eu já tive, né, que internar em enfermaria pacientes vindo de cuidados ambulatoriais, com problemas cognitivos, com problemas nutricionais, aí você acaba trazendo aquele paciente para o ambiente hospitalar, já fragilizado. Dentro do ambiente hospitalar, ele desenvolve uma infecção, às vezes outra, nenhuma infecção da úlcera, né? Às vezes desenvolve uma pneumonia, faz uma infecção do trato urinário, evolui mal, evolui para sepsis, a gente, às vezes, pluri ou multiresistente, morre, né? Então, é uma situação preventiva, né, que gera morbidade e também gera mortalidade, né? Vocês acabam... o Áureo, ele é uma figura extraordinária, é um cara respeitado e famoso. Então, ele trabalha em CTIs de ponta, né? Mas, com certeza, durante a vida,
ele já passou por outros CTIs não tão de ponta assim. Então ele já deve ter visto essas situações de paciente desenvolver úlcera internado, né? Não só vindo de casa. Mas o paciente desenvolve internado, você tenta melhorar aquilo e não melhora, e o paciente evolui mal, né? Isso é realidade hoje ainda, você acha? Ainda é realidade, assim, tudo bem, já foi muito mais comum, né, em CTIs, onde não se tem uma vigilância adequada, uma equipe multidisciplinar comprometida, né, habilitada, certamente isso é muito mais comum. Mas mesmo nos CTIs de ponta, a gente tem aqueles pacientes que, infelizmente, por tudo que você faça, né, você está... A condição que o cerca, né, clinicamente. Exatamente. Muitas das vezes o paciente mais idoso, né, que a imunidade dele já está comprometida, o estado nutricional dele já não é o mesmo. Por mais que você oferte lá os nutrientes na quantidade adequada, no volume adequado, ele não absorve adequadamente, mesmo sem ter nenhuma manipulação lá do trato digestório, né? Então, assim, ainda a gente vê muito. Claro que já foi muito mais comum em ambientes tecnicamente piores, né? Tecnicamente menos comprometidos aí com a qualidade. Mas mesmo nos CTIs de ponta, a gente infelizmente ainda vê. E é uma coisa muito ruim para o paciente, porque a área de colonização ali bacteriana, né, na ferida é uma área muito grande. E isso leva a uma inflamação muito grande, um consumo muito grande de nutrientes, né, de proteína principalmente. Então, assim, é uma guerra, né? É uma vez que o paciente fez uma úlcera por pressão e essa úlcera avançando, muitas das vezes você perde o paciente por causa disso. Né? Por mais que você faça de tudo, entre com o antibiótico correto, na hora correta, né? O paciente tem um comprometimento vascular, por exemplo, que não permite que o seu antibiótico chegue numa concentração adequada naquela ferida. Né? Ou os anticorpos dele, né? As células de defesa dele não cheguem também lá na ferida. Ou a gente tem uma ferida também que tem uma coleção, né? que precisa ser desbridada, por exemplo. Então, assim, tem uma série de situações que são situações comuns que limitam muito aí os nossos esforços aí, né? Que apesar de tudo que a gente faça, o paciente continua sendo consumido e a gente acaba perdendo aí essa batalha aí, né? Infelizmente ainda até passando dessa fase aí de introdução no nosso bate-papo, né? Começando a se aprofundar um pouquinho mais no assunto, né? Existem pacientes e pacientes, né? Justamente é isso que o Áureo está falando, né? E para isso existem as classificações. Então você pode olhar a característica da úlcera, por exemplo, tem várias classificações diferentes, né? Tem classificações de 4 estágios, tem classificação de 6 estágios, mas independente se você usar 4 estágios ou 6 estágios, ela vai se aprofundando nas camadas da pele, né? Inicialmente a pele está intacta, mas só tem um eritema, né? E aí aquela pele intacta com eritema já começa a descamar e abre uma ferida com uma perda parcial da derme, né? E aí aquilo vai chegando em pontos mais profundos, pode acometer o tecido adiposo, você vê a gordura exposta, né? E depois você começa a ver músculo, tendões, finalmente ossos, né? E que chega numa profundidade assustadora. Eventualmente você vê osso, articulação, né? E, por outro lado, além de classificações de profundidade da úlcera, né, a gente tem as classificações em relação a tem infecção e não tem infecção, que é um assunto que me interessa bastante. No round de vocês, CTI, vocês costumam falar de graduação de úlcera, a enfermagem fala dessa forma? Ou isso é uma coisa um pouco categórica? Nossa. Não, fala. Tem que falar porque faz parte dos cuidados lá do paciente, né? Dentro do CTI é o que eu sempre falo, né? O cuidado é multidisciplinar, né? Multiprofissional. Então, existe sim essa preocupação e no round, o round também é multidisciplinar, né? A gente tem lá nutricionista, enfermagem, fisioterapeutas, os médicos, né? Às vezes até a participação de farmacêutico, psicólogos. A gente tem dentista no nosso CTI, por exemplo, né? Então, todo mundo fala, né? Não adianta você
tratou um paciente, tirou um paciente de uma sepse grave, de um choque séptico lá, de origem pulmonar, por exemplo, né? E aí você não olha se o cara está com escara, né? Com a úlcera, com lesão por pressão, né? E isso aí se transforma num foco infeccioso pior do que a pneumonia dele, por exemplo. Né? Então todo mundo tem que falar. E dentro dessa classificação, a gente, às vezes, descobre a lesão por pressão já em estágios avançados. O que isso significa? Infelizmente... Significa que você deixou de detectar aquilo em estágios mais precoces, não é verdade? Exatamente. Isso acontece justamente quando não se tem essa vigilância, essa vigilância aí grande em cima do paciente, né? A enfermagem, que pelo Brasil afora deve ser ainda bastante comum, né? Muito comum. Né? A enfermagem ela é quem dá o banho no paciente, né? E muitas das vezes o banho é dado no leito mesmo. Né? Então, na hora do banho, é uma hora que a enfermagem também examina, né? Partes, né, do corpo do paciente em que se observa aí a presença ou não dessas lesões. Isso que você falou acontece quando não tem essa vigilância tão sistemática, e aí você deixa passar, você não vê a hiperemia. Muitas das vezes o paciente tem uma lesão que ulcera, né? E aí dentro daquela úlcera ali você tem uma contaminação, e a contaminação, como não é cuidada ali, ela vai se aprofundando. Né? E aí muitas das vezes você perde a solução de continuidade e a ferida na camada mais superficial fecha. E aí é que está o problema, né? Que aí você não tem como chegar com medicamentos tópicos dentro dessa ferida, né? E aí é interessante, né? Até falar para eventualmente um usuário do nosso aplicativo MedCode que esteja nos ouvindo ou esteja vendo ao vivo a nossa live, né? Que eu gosto tanto do assunto que um dia eu pretendo programar uma atividade aí com fotos, etc. Né? Aqui no Instagram a gente não mostra tanto foto, mas queria programar uma atividade com fotos, até para a gente passar alguns parâmetros semiológicos da ferida. Vou destacar 4 aqui: epitelização, granulação, esfacelo e necrose. Né? A epitelização é quando você tem aquela ferida já com pele em cima. Eventualmente você vê uma cicatriz atrófica, uma cicatriz mais eritematosa. A granulação é aquele tecido vermelhinho, bonito, brilhoso, né, na ferida. O esfacelo é aquele tecido amarelo, amarelão, duro, né? E a necrose é aquele tecido preto, né, eventualmente mumificado, que é a escara propriamente dita. Aquela placona preta mumificada, né? Então isso que é a escara, né? Nem todos os pacientes têm escara, né? E qual é o significado? A epitelização é o desejável. O tecido de granulação é uma etapa para que e o esfacelo são etapas para que essa epitelização ocorra. E a necrose é uma coisa indesejada. Então, se você tem necrose, você tem que tirar aquela necrose. Então entra aí, dentro da avaliação da própria enfermagem, avaliação médica, a necessidade de desbridar, né, tecidos necróticos. Isso, exatamente. É isso, e aí o cirurgião entra, né? Ou o cirurgião, ou você faz um debridamento químico também, né? Químico, né? Você usa enzimas proteolíticas ali, né? Colagenase, por exemplo, é uma das mais usadas. Papaína também é muito usada. Né? E aí você faz o debridamento químico. Mas às vezes você tem uma área tão grande, né, de necrose que aí tem que ter o debridamento cirúrgico. E aí realmente o cirurgião entra, né? É importante falar que o desbridamento ou debridamento, né, ele tem a sua indicação na presença de tecidos desvitalizados inviáveis para melhorar a perfusão, para diminuir riscos de infecção da área. Às vezes não é necessário utilizar nenhum tipo de desbridamento, como a gente acabou citando aqui. E aí, Áureo, eu queria te falar sobre um assunto mais específico para a doença infecciosa, algumas coisas de nomenclatura que talvez sejam interessantes, mas eu não escuto as pessoas falando isso, tá? Que é o conceito de colonização, contaminação, colonização crítica e infecção. Desses aí, a chamada colonização crítica é o que eu menos escuto. Porque quando você pede para um residente, ou um interno, ou um outro médico, avaliar o paciente,
ele diz, a ferida tem estágio tal, por exemplo, acomete, você vê musculatura e vê articulações, é um estágio profundo, né? Aí depende se você classifica em 4 níveis ou 6 níveis, né? Uma úlcera profunda. E aí ele fala para você, não tem evidência de infecção. Só que esse não ter evidência de infecção, né, eu gostaria de subcategorizar, porque assim, a infecção em si, para você dizer que tem evidência de infecção, o paciente tem secreção purulenta, ele tem edema perilesional eritematoso, né, semelhante a uma celulite perilesional, né? Você pode ter coleções que você pode avaliar por exames de imagem, né? Presença eventualmente de gases, né? E dentro da própria infecção, por esse aspecto semiológico e radiológico, existem níveis de infecção. Ela pode gerar osteomielite, por exemplo, que é gravíssimo nessa situação, ou pode clinicamente se manifestar como sepse, né? Então, até dentro da infecção, você tem graus ali, né? E aí, no caso da presença da infecção, você tem indicação da antibiótico terapia sistêmica. E dentro de um ambiente hospitalar, você deveria se preocupar com Staphylococcus aureus, certamente, Pseudomonas aeruginosa, com certeza, e anaeróbios como bacterióides, entre outros, enterococos, que seja, depende do teu CTI. Então, a antibiótico terapia sistêmica que você vai ter que lançar a mão aí, vai ter que cobrir Staphylo aureus, que possivelmente é um MRSA ou VRSA, dependendo. Vai ter que cobrir Pseudomonas, que é um outro problemão, e ainda vai ter que ter cobertura para anaeróbio, né? Então eu queria te perguntar sobre essa visão da infecção. Você acha que o próprio acompanhamento multidisciplinar de enfermagem, nós médicos, estamos preparados, estou falando em nível Brasil, né, para reconhecer essas infecções nas escaras, nas úlceras ou de pressão? Ah, não. Com certeza não. Né? Com certeza não. A gente tem que ter uma Sabe por que eu estou te perguntando isso? Só para você desenvolver melhor. Sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque eu vejo pessoas na dúvida. Ah, não sei se está infectado, não. E eu acho que está infectado. Quando eu escuto eu acho que está infectado, eu tenho tremores. Né? Então, vem cá, se você acha que está infectado, é por quê? Tem edema perilesional, tem secreção purulenta, o paciente está com sintomatologia de sepse, entre outras, né? É. Então, ele está infectado. O que vai caracterizar... Você acha que nós estamos preparados para reconhecer essa infecção? É o que a gente conversou aqui no início, né? A gente... lesões por pressão são negligenciadas a balde aí pelo Brasil, né? Então, a minoria das pessoas, né, dos serviços, tem essa avaliação aí pormenorizada aí da situação do paciente. E assim, avaliar uma ferida e saber se ela está infectada ou se ela está com uma colonização crítica, isso exige uma expertise também, né? A colonização crítica, por exemplo, ela se confunde muito com a infecção, né? A colonização crítica é quando você não tem ali a epitelização depois, acho que de 2 semanas de tratamento. 2 semanas. Né? E aí, assim, você continua lá, o paciente continua referindo, aqueles pacientes conscientes, obviamente, né? Continuam referindo dor, alteração de sensibilidade ali, você continua vendo ali a saída do exudato, né? O exudato. Mas ele é mais claro, né? Ele não é purulento. Claro. Exatamente. Né? E você continua o tecido de granulação ele é mais friável, né? Ele não é aquele vermelhinho, ó, lindo, reluzente, né? Se bota um esparadrapo em cima, dependendo do esparadrapo, você acaba retirando esse tecido, né? E dificultando ainda mais aí a cicatrização. Então, assim, muitas das vezes a gente faz até prova terapêutica, né? Nesses casos aí, com antibiótico terapia tópica, que é o que eu estava falando aí, né? Isso. Você usa ali os antibióticos tópicos, geralmente nas feridas, obviamente, limpas, né? Não adianta você usar antibiótico tópico em paciente com necrose, por exemplo, né? Ou com, enfim, com aquela camada de pus, né? Não adianta. Existe um biofilme formado ali, né? Existe um biofilme formado. As bactérias dão as mãos, literalmente, e atapetam aquele tecido. E a presença dessas bactérias, que não gera infecção propriamente dita, como nós descrevemos, sepse, osteomielite, ou secreção purulenta, edema perilesional, etc., né? Formação de microabscessos e gases, etc., mas
aquele processo inflamatório ali impede o processo de cicatrização. Então há um desbalanço, não é só uma colonização, ela é uma colonização crítica, que impede. E aí você pode usar o antibiótico tópico, até para lidar com aquele biofilme, o risco de resistência desse antibiótico tópico é menor. E os antissépticos, vocês usam lá? Usa, com certeza. Povidona, tem aquela biguanida, polihexametilbiguanida, PHMB. Usa essas coisas? Prata, né? Prata usa também. Prata também, usa prata. Isso foi condenado durante muito tempo, né, na medicina, que você não vai passar um antisséptico na lesão ali. Antigamente era feito isso na colonização crítica, que serve para outras lesões, não só a úlcera, né? Úlcera vascular, qualquer crônica, pé diabético, úlcera diabetes. E aí você acaba combatendo essa colonização crítica e tem um bom resultado. Mas durante um tempo, se eu não me engano, o pessoal caía de pau. Porque aquilo ali vai lesar o tecido também. Você chegou a pegar isso? Peguei, e assim, até hoje tem que se ter esse cuidado mesmo, porque tem alguns antissépticos que realmente lesam mesmo, né? Então não é qualquer antisséptico que você pode usar, né? E assim, e o tratamento também, né, há um tempo atrás a gente tinha a tendência de deixar a ferida mais seca, por exemplo, né? Hoje a gente sabe que a umidade é muito melhor para a cicatrização, acelera todas as fases da cicatrização, né? Principalmente a epitelização, defende o epitélio, né? Então peguei sim, né? Agora, assim, eu costumo dizer que a colonização crítica na verdade, é uma guerra que está acontecendo ali, né? E que se você não atuar, vai virar uma infecção. Óbvio, a bactéria vai ganhar, né? Porque com toda a defesa já diz, né? Está crítica a situação. Crítico. Então, com todas as defesas que o paciente tem, a colonização está ali, perpetuada ali, né? Perpetuada por quê? Porque o paciente não conseguiu eliminar aquelas bactérias dali. Então, não custa nada a gente dar uma ajuda para o paciente, né? Como? Reduzindo a carga de bactéria ali, né? No caso aí com o uso dos antissépticos, ou com o próprio cuidado. O antisséptico tem uma vantagem que ele também não gera resistência, né? Não gera resistência. Tem resistência. E por outro lado, usar antibiótico, sim, antibiótico tópico, né? Inicialmente aí, para você diminuir ali a carga de bactéria ali, né? Interessante. Sobre o paciente com infecção propriamente dita na úlcera, né? Aí existe uma participação da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, né? Isso. É para você saber ali que tipo de bactéria está circulando no teu serviço, é para você colocar uma cobertura antibiótica mais precisa e coletar materiais para cultura e teste de sensibilidade antibiótica, para você ser mais assertivo. Mas eu já digo que as infecções crônicas, pé diabético, úlceras vasculares, úlceras de pressão, elas geralmente são polimicrobianas, né? pH anaeróbio, gram positivo, gram negativo. E esse processo de escolha, tem essa participação mesmo ou você ainda vê a figura do médico ali como tomador de decisão? Eu acho que no Brasil... a gente tem hospitais... O médico, né? A gente tem hospitais e hospitais, né, no Brasil, né? Mas, em geral, assim, a gente trabalha no Rio de Janeiro, né? E na região metropolitana. Então, aqui a gente tem uma condição um pouco melhor que um hospital... No CTI bom, assim, como é que funciona essa prescrição? Como é que funciona isso? Sempre com a participação do CCIH. A CCIH ela tem um mapa de todos os... tanto os antimicrobianos quanto os germes isolados no ambiente hospitalar. Então, eles têm todas as bactérias que estão envolvidas em infecções de ferida, quais as mais comuns, enfim, e outras infecções, né? Mas aí como é feito? Há uma consulta a eles ou há uma prescrição e eles funcionam como um controle de qualidade, dando um feedback? Não, geralmente uma consulta, né? A CCIH, lá no CTI lá do nosso Gafre, ela participa do round pelo menos 2 vezes por semana, né? Isso foi uma ideia que eu tive, foi acatado aí rapidamente pela CCIH, inicialmente pela doutora Carla Ronchini, né? E agora a gente tem também a doutora Débora Otero, enfim, a participação lá da enfermeira Carmen. Então a gente tem a participação direta da CCIH nos nossos rounds, né? Até para
ajudar, para trocar ideia com a gente, né? E no CTI de ponta particular, como é que funciona? O chefe, o rotina, prescreve e a CCIH faz um controle, sugere uma mudança, ou ele automaticamente contacta e, tem um paciente aqui que está com uma úlcera de pressão infectada, a gente vai começar antibiótico, o que vocês acham? Isso aí. É dessa maneira. Geralmente a consulta é assim mesmo, é uma consulta geralmente informal para agilizar as coisas, né? Mas, enfim, a CCH normalmente vai e escreve no prontuário para formalizar esse parecer, né? Mas geralmente é isso, é o médico que vai prescrever, vai sobrar para o médico mesmo essa prescrição, né? A nossa discussão foge o escopo da gente ficar aqui falando sobre qual antibiótico usar ou não. Mas dentro do nosso Medcode nós temos guias de antibiótico terapia. Você pode consultar, abrir o celular lá e dar uma olhada, né? Exatamente. E em breve a gente também vai estar com um curso de antibiótico terapia dentro do Medcode, com videoaulas e etc. Que eu acho que é uma coisa super importante dentro da medicina, você saber minimamente lidar com antibióticos, né? Infecções. Certamente. Não é isso? Daí na nossa época a gente andava sempre com um guiazinho de pronto-socorro e o Sanford, né, no bolso. Agora não precisa, agora é só o Medcode. Agora a gente tem um Medcode no celular e já resolve. Né? Isso aí. Inclusive, você participa de bate-papos que nem esse que a gente está tendo aqui, pode ter o privilégio de ouvir esse podcast, né, e despertar o seu interesse por um tema que aparentemente é simples, mas não é tão simples assim. Né? Com certeza. E aí, Áureo, eu queria te perguntar o seguinte, e não basta só você olhar lá, a enfermagem fazer o tratamento com curativos e etc., que também foge do nosso escopo aqui, os tipos diferentes de curativo, né? Para diferentes tipos de aspectos de lesão, e o médico prescrever antibiótico terapia. Tem os outros pormenores, né? E aí, como é que está o aporte nutricional do paciente? Como é que está a hidratação? Quanto que está o hematócrito e a hemoglobina desse paciente? Ele tem indicação de hemotransfusão? Exatamente. Como é que está a gasometria? Como é que está a gasometria do paciente? Está oxigenando adequadamente os tecidos? Pressão está Esse adequada, tipo de discussão, né? Pressão adequada, né? Esse tipo de discussão também deve ocorrer, né? Um paciente de úlcera dentro de um ambiente de terapia intensiva, né? Com certeza. E aí você precisa dessa equipe que o cerca para poder te ajudar, né? É isso aí. A gente não trabalha sozinho. Não adianta você dar o antibiótico certo se o medicamento não chega lá, né? E não adianta também você dar antibiótico, o antibiótico chegar lá, mas você continua não mobilizando adequadamente o paciente e o paciente vai perpetuando úlcera atrás de úlcera, né? Então, enfim, é um cuidado complexo e multiprofissional, sim. Agora eu queria que todo mundo fizesse um exercício de mentalização. Imagina uma úlcera que atinge camadas musculares, tem exposição de articulação, e etc. Quanto tempo demora isso aí para fechar, né? Então é um trabalho árduo, né, meu amigo? Com certeza. Eu já tive um paciente, né? Eu não vou divulgar nada, mas assim, esse paciente ficou 2 anos internado. Você acredita nisso? Acredito, porque na residência de clínica eu via também. Também tive uma paciente que ficou 8 meses internada. Uma paciente paraplégica que teve uma úlcera por pressão inicialmente e ficou 8 meses internado para fechar essa úlcera. Então é terrível mesmo. É aquela fase em que o paciente já esgota a reserva dele de saúde, vamos dizer assim, né? E a bactéria e a úlcera fazem um estrago danado. Né? Então... E muitas vezes você acaba tendo que fazer, a úlcera está aberta, ela vai infectar, você vai tratar, vai melhorar.